Sejam bem-vindos ao Espaço Opinião, fim de semana. Eu e o Nuno Camilo fazemos-lhe companhia para analisar as notícias que marcam a semana e precisamente comigo em estúdio está Nuno Camilo. Nuno, obrigada desde já pela sua presença. Durante os próximos minutos vamos aqui analisar as notícias que marcaram a atualidade da semana. Nuno, e precisamente a primeira notícia pela qual vamos começar estas notas da semana, assim também podemos dizer, começamos precisamente com a carga fiscal. Nuno, cada vez mais em Portugal a carga fiscal é pesada. É verdade. Nós hoje vemos uma carga fiscal que há vários anos que não víamos uma carga fiscal tão pesada. Estamos a falar em cerca de 35,4% daquilo que é o PIB. O que é um peso relevantíssimo face àquilo que já foi praticado nos anteriores exercícios de funções de anteriores governos e do atual governo. Estamos também a falar de benefícios que foram gerados para algumas atividades económicas, como o IVA da restauração, que teve uma diminuição de encaixe financeiro para o governo de 350 milhões de euros. Que não era aquilo que era esperado também, já aqui falamos sobre essa questão. E vemos que há benefícios que foram dados a alguns setores, como o caso do IRS e o caso do IRC, que foram alguns benefícios que foram dados que depois tiveram que ser compensados de outra maneira. Aquilo que eu acho que é relevante retirar desta temática é essencialmente perceber qual é a capacidade de esforço que quer as famílias, que quer as empresas conseguem aguentar mais. Porque a corda já não dá para esticar muito mais. É impossível. Porque uma carga fiscal de 35,4% não há memória. Nem nos tempos da Troika, não? Está a níveis da Troika, o que não é aceitável. Primeira questão. Segunda questão é, isto leva-nos a pensar em algo muito mais profundo, que a questão não se prende só com a carga fiscal, prende-se com aquilo que é a necessidade de uma reforma do Estado, daquilo que são as suas responsabilidades em matérias da sua atividade, quer a questão da administração da justiça, da administração da saúde, da administração da educação e de todas as áreas, todas as componentes, a defesa, e repensar quais são essas responsabilidades do Estado. Porque, na verdade, se nós continuarmos com a progressão na carreira dos funcionários públicos, a diminuição das contribuições da Segurança Social, porque hoje, apesar de o emprego ter vindo a aumentar, e vemos a taxa de desemprego que Portugal hoje tem, está abaixo dos 7%, anda nos 7, 7,2, 7,1, números do primeiro e segundo mês do ano, mas na verdade o que vemos é que muitas destas contribuições são contribuições baixas. O salário mínimo nacional tem um enfoque muito grande e faz com que haja também menos contribuições a nível da Segurança Social, o que faz que haja um esforço maior do Orçamento do Estado. E isto leva-nos à tal questão que é a dita reforma do Estado. E é necessário, é óbvio que já não vai a tempo para esta legislatura, estamos com eleições europeias à porta, legislativas logo a seguir, portanto o pessoal vai a banhos e depois tem eleições legislativas, mas na próxima legislatura deveria haver a coragem política, seja qual for o partido, e aqui tem que haver um Presidente da República, e o professor Marcelo tem o perfil indicado para esse momento também, que é conseguir chamar as partes, envolver toda a comunidade com assento na Assembleia da República e conseguir promover uma reforma que seja transversal a todos. É óbvio que nós nunca vamos conseguir chegar a um acordo que seja suficientemente alargado, mas a maioria, seja ela qual for, de esquerda ou de direita, que possa resolver esta questão, porque as famílias não conseguem aguentar e as empresas muito menos. O que significa que se nós continuarmos a esticar a taxa de esforço das famílias e das empresas, a nossa produtividade também vai diminuir, o entesouramento vai diminuir, o que significa que nós deixamos de ter uma economia produtiva e até, essencialmente, investidores estrangeiros não vão procurar aquilo que é o capital para rentabilizar no nosso território, porque, do ponto de vista económico, deixa de ser atrativo, o que faz é uma das consequências negativas com que procurem outras realidades. É também aqui uma das consequências diretas desta carga fiscal. Esta questão do investimento, nós quando falamos de grandes empresas, grandes grupos económicos, eles não vêm pesquisar localizações do espaço. A primeira questão que eles pedem são relatórios onde
têm relatórios detalhados sobre a carga fiscal, sobre questões legislativas, sobre a legislação laboral, de forma a conseguirem perceber qual é o enquadramento e a realidade que vão encontrar. E quando veem uma carga fiscal deste calibre, é óbvio que vão canalizar investimentos para outros lados. Vejamos que nós, a semana passada, ainda falávamos da deslocalização de algumas empresas que neste momento estão a sair de Portugal e estão a ir para Marrocos porque a mão de obra é muito mais barata e torna-se competitiva. Empresas portuguesas. Não estamos a falar de estrangeiros. Estamos a falar de empresas portuguesas do setor do têxtil que saíram de Portugal e que foram-se localizar em Marrocos. Nuno, de facto, aí conseguimos perceber que não se conseguem manter estas empresas em Portugal porque não lhes dão as condições necessárias, Nuno. Sim, se nós tivermos e fizermos um bocadinho da retrospectiva daquilo que foram os grandes investimentos, o único grande investimento que se manteve em Portugal foi a Auto Europa. Todos os outros que foram feitos, nós lembramos que havia na Póvoa de Varzim que até 1 metro ia à porta da fábrica. Há várias fábricas que houve grande investimento por parte dos governos, independentemente das direitas ou esquerdas, que investiram e que depois, ao fim de algum tempo, deixaram de ter benefícios, deixou de ser competitivo e foram-se embora. Portanto, das duas uma, o legislador percebe que é preciso arrecadar investimento. Por exemplo, a questão dos vistos gold é um investimento relevante para a economia e que muitas vezes é desvalorizado e que tem uma relevância muito considerável. Portanto, é preciso captar investimento para não só modernizar, investir e dinamizar a nossa economia, como também acoplar e acrescentar aquilo que é o emprego e emprego de valor, porque este investimento, por norma, traz sempre muita competição e torna-nos muito mais competitivos no mercado de trabalho a nível nacional e internacional. Há um desaceleramento da economia, Nuno. Sim, o próprio Governo, neste momento, o Ministro das Finanças, Mário Centeno, já veio admitir que o número que tinha como estimativa já andará do crescimento da economia 1,9 e 2,1, andará à volta disto, o que é, face aos 2,4, 2,5 que eram anunciados, é uma redução. Parece décimas, mas numa economia décimas é muito. Mas isto é um crescimento frágil e que não é suficientemente atrativo para aquilo que é a nossa economia de um país. Muito bem. Nuno, passamos então agora ao próximo tema, depois de aqui analisarmos também a carga fiscal em Portugal e também os anos que sucederam à Troika. Nuno, falamos agora do lobbying. Sim. É um tema que eu acho interessantíssimo, por isso sugeria nesta questão que é, nós vemos os Estados Unidos, uma economia avançada, onde nós percebemos que existem muitas pessoas que hoje trabalham e que defendem os seus interesses, que são contratados para defender interesses. E vemos, muitas vezes, senadores que são eleitos por determinados interesses e apoiados por empresas porque vão defender um determinado interesse. Isto parece-me algo aceitável. É muito mais prejudicial para a economia andarmos com subterfúgios e termos pessoas que estão a representar determinados interesses, mas dão de uma forma declarada e nós não sabemos quais são as motivações. Vejamos, nós em Portugal, e não querendo fazer publicidade, mas é realidade, temos um português que já está na União Europeia, na Comissão Europeia, nos órgãos da Europa, que faz lobby há muitos anos. É um português que, por acaso, é um senhor que tem feito um percurso notável nesta área. E é assumidamente. Já se sabe, quando se vai contratar aquela empresa, aquele senhor está registado para fazer lobby num determinado interesse e numa determinada matéria. Nós hoje em Portugal, o Governo, não este, nem o anterior, mas o Parlamento andou 3 anos a discutir esta questão do lobby. E não conseguiram chegar àquilo que para mim é o elemento-chave, que é a legislação está preparada, foi votada na especialidade, neste momento, na Comissão, agora vai seguir os trâmites normais, mas as empresas não têm que declarar qual é o interesse que estão a representar. Quer dizer, ao fim e ao cabo, é uma lei má,
Mas é preferível dar uma evolução e nós caminharmos naquilo que é, porque é impossível alguém fazer uma lei excelente logo à primeira. As coisas têm que evoluir e há um conjunto de interesses. Vemos que em algumas matérias o Partido Socialista e a Geringonça votou de uma maneira, depois houve outras alturas que o Partido Socialista votou de uma maneira e o PC e o Bloco de Esquerda e o PAN votaram de outra, e houve outras que o PST votou numas matérias e noutras não. Portanto, notou-se aqui que não havia uma estratégia concertada da direita ou da esquerda sobre a matéria. Mas o que eu acho interessante realmente é ver este passo significativo. E isto vai, ao fim e ao cabo, valorizar aquilo que é muitas pessoas que hoje fazem lobby, muitas pessoas em Portugal que hoje fazem lobby, e nós vemos, às vezes, muitos escritórios de advogados que representam determinados tipos de interesses e de aconselhamento e que agora podem muito bem estarem de uma forma muito mais declarada. Vai existir uma base de dados onde as pessoas vão ter que registar, mas não vão ter que declarar qual é o interesse que representam. Essa parte é que eu acho que me choca, porque, na verdade, eu acho que se eu sou contratado, o A ou B é contratado para determinar um determinado assunto, automaticamente tem que estar identificado porque é que o está a fazer e qual é a sua motivação, porque até do outro lado se percebe melhor e até é capaz da reação ser diferente, porque senão está-se ali num jogo do esconde-esconde, a tentar chegar a alguma solução e às vezes torna-se muito mais difícil. Mas vamos esperar. Esta não é a parte definitiva ainda, isto ainda vai, saiu da Comissão, ainda vai agora ao plenário, e esperemos... Qual é a importância também desta questão? Vai, ao fim e ao cabo, legalizar alguns conjuntos de procedimentos que já são praticados cá em Portugal e que não estavam com enquadramento jurídico ou legal, nem tributados. Porque a tributação do lobby pode ter uma tributação diferente, se o legislador assim o achar. Muito bem. Nuno, passamos agora ao próximo tema, falamos do Governo e falamos da questão das relações familiares no Governo. Cada vez mais se ouve falar sobre esta relação familiar no Governo, cada vez são também mais as críticas. Bem, eu acho que nós temos de fazer aqui a separação deste assunto em dois momentos. O primeiro momento é, eu acho que ninguém até o momento discutiu a competência técnica das pessoas. Está-se única e exclusivamente a discutir se é primo, irmão, cunhado, sobrinho, esposa, e até circula na internet uma piada que é ninguém leva a sogra para o Governo, portanto, o que tem a sua graça neste momento. Mas dentro disto, aquilo que eu acho relevante é que a competência técnica não é discutida, é só discutida as relações familiares. Eu percebo que quem vai para um órgão como o Governo tem a tendência a ter pessoas próximas em quem confio. E se nós repararmos, só existia até há bem pouco tempo um membro do Governo em que tinha diretamente a trabalhar consigo a sua esposa, que era o Ministro do Ambiente. De resto, todas estas relações, todas elas que possam existir, não estão na direção direta. Digamos, o Ministro não tem o genro, a nora, os filhos, os sobrinhos. Não estão na sua hierarquia direta. O que significa que não me choca. Pessoalmente não me choca. E acho que devia primeiro estar-se a discutir currículos e competências técnicas do que questões familiares. No entanto, percebo que o avolumar daquilo que são o número de pessoas que neste momento têm existido e as notícias que têm aparecido sobre é o irmão que foi para o tal sítio, é a cunhada que foi para tal sítio, é o primo do... não é? Tudo isto torna-se bastante desgastante. E veja que nós durante uma semana, esta semana que passou, hoje é sábado, não tivemos quase grandes notícias, porque estas ocuparam capas de jornais, abriram mais um telejornal, abriram mais uma notícia de rádio, o que significa que este passou a ser um tema da agenda política, o que é, eu acho, bastante pobre para um país como o nosso estar a discutir esta matéria. Acho sim que deve haver aqui algum bom senso, não é? Não há, a legislação não prevê nenhum tipo de limite, nem diz que tem que ser familiares ou não ser familiares, deve imperar o bom senso. Agora, e a reflexão também, Nuno.
E a reflexão também, digo com isto que, e para finalizar, que acho que deveria imperar aqui um grande bom senso, que é, há tantas pessoas que podem ser contratadas porque sempre os mesmos e com relações familiares. Isso não dá credibilidade. E se nós acompanharmos aquilo que são as sondagens do que era a capacidade eleitoral e intenção de voto do Partido Socialista há 3 meses atrás, para aquilo que é a intenção de voto à data de hoje, nós vemos que existe um abrandamento por parte da intenção de voto. O que significa que isto é um tema que está a desgastar o governo. E já se reflete também nas europeias. Sim. E vejam o seguinte, que é o nós primeiro vemos ato eleitoral. o desconforto. E há uma coisa que é esta, as pessoas costumam ser justas. O eleitorado costuma ser justo. Porque tem sempre razão. Eu devo-lhe dizer que todas as eleições que até hoje tive, o eleitorado, na sua maioria, teve quase sempre razão. Portanto, vamos ver o resultado das europeias, não sabemos se António Costa vai conseguir tirar um coelho da cartola, porque já o tirou quando perdeu as eleições, não sabemos se agora o vai fazer, mas essencialmente o que eu acho é que deve haver aqui uma reflexão. E estas coisas estarem tipificadas considero um exagero, porque deve imperar o bom senso, não só do Primeiro-Ministro, mas também das pessoas que estão à frente das pastas, de forma a criar aqui algum equilíbrio. A culpa é também dos partidos políticos, esta relação familiar que existe no governo? Eu conheço os partidos por dentro, estou ligado a conheço bem como é que as coisas funcionam, afastei-me desde 2013 para cá um bocadinho, mas as coisas não mudaram muito. Há um desgaste grande dos partidos políticos. Há um afastamento muito grande das pessoas aos partidos políticos. Notava-se antes, quando se fazia campanhas eleitorais, as pessoas iam com muito mais vontade, com muita mais disponibilidade, com outra dedicação, com outro empenho. E hoje vemos o afastamento de muitas pessoas dos partidos. O que eu considero que neste momento vai acontecer, inevitavelmente, é que esse afastamento faz com que haja menos disponibilidade e menos militantes. E que seja normal as pessoas também terem aqui um circuito de confiança e esse circuito de confiança muitas vezes recair naquelas pessoas que são mais próximas. Porque se eu, imagine, olho para um secretário de Estado do Partido Socialista que neste momento está no exercício das funções e que ele conhece uma pessoa que considera competente e vai pô-la a sua chefe de gabinete, ela ser familiar de alguém que ele conhece é inevitável, porque ele não vai buscar um desconhecido para o governo. Vai buscar alguém que conheça. Por coincidência, é familiar de um membro que está no governo ao lado, ou do presidente da Câmara, ou de um membro do governo regional. Portanto, é inevitável sempre buscar gente conhecida. Agora, desta vez, é gente muito próxima, o que faz com que as notícias também empolem um bocadinho. Marcelo Rebelo de Sousa também já se pronunciou relativamente a este tema e relembrou Cavaco Silva que, na altura, também ele tinha nomeado algumas pessoas com relações familiares. Na altura nós não tínhamos Facebook, nem Twitter, nem LinkedIn, não havia uma propagação daquilo que era as notícias. E que ganhasse esta dimensão. Isto é a primeira questão. Nem o WhatsApp. E o WhatsApp hoje é uma ferramenta que tem uma dinâmica fora do comum, porque quando acontecem estas piadolas, elas circulam por grupos muito rapidamente. Na altura nós tínhamos também governos muito mais curtos. Nós hoje temos, é inevitável termos, porque se um governo não tem uma Secretaria de Estado do Turismo, é um governo que não está preocupado com o turismo. Portanto, tem que ter quase especificamente uma Secretaria de Estado para aquele setor. Se não tem noutra área, não está preocupado com a matéria. Portanto, faz com que haja uma panóplia muito maior de membros do governo e se reparar o número de secretários de Estado e compararmos com o tempo de Cavaco Silva, com o Pedro Passos Coelho ou com o António Costa, é muito diferente. Há muitos mais agora. Portanto, uma maior facilidade de conseguir ir buscar pessoas mais próximas. Na altura que eu me recordo, Cavaco Silva, os números eram muito mais pequenos. Mas poderia existir numa segunda esfera da administração pública, instituições públicas, não no governo, mas em instituições públicas, e na altura não havia este reflexo. Mas tenho consciência que Cavaco Silva, com a sua postura tão
austera e tão distante, dificilmente iria permitir que uma coisa destas acontecesse. Muito bem. Nuno, passamos agora ao próximo tema, depois de analisarmos também aqui as relações familiares no Governo e também as reações. Passamos agora ao próximo tema. Falamos do fisco e falamos dos bens penhorados. Isto é quase como uma doença. Está tudo muito bem, mas de um momento para o outro começa a ter sintomas de constipação, de gripe e depois vem o resto. E aqui eu acho que a nossa economia está a começar a dar os sinais da dita constipação. O fisco, nos últimos tempos, tem tido um incremento das penhoras, não de valores elevados. Estamos a falar de imóveis de baixo valor, estamos a falar de carros, estamos a falar de participações sociais e os números têm subido de uma forma considerável. Em relação ao ano de 2017, aumentou cerca de 128 imóveis por mês, o número de penhoras. E de veículos, nomeadamente o setor automóvel, estamos a falar em mais 93 por mês, em média. O que significa que são números muito fortes do que aquilo que era o praticado. E eu acho que este é um sinal evidente que lá está a tal taxa de esforço das famílias, a incapacidade de cumprir com as suas obrigações, a necessidade de recorrer ao crédito, algum crédito que foi facilitado e facilitado duas vezes, porque foi fácil de o atingir e facilitado porque entrou pela porta dentro muitas vezes das pessoas e que fez com que elas não consigam cumprir. E estamos às vezes a falar de penhoras de 4.000 euros, 5.000 euros, o que um comum dos mortais acha que é penhoras, estamos a falar às vezes de milhares de euros, estamos a falar de valores muito baixos, muitas baixos, vezes. Muito baixos, o que significa que há aqui um esforço grande das classes, da classe média e das classes mais baixas, que não estão a cumprir as suas obrigações. E este, para mim, é um sinal preocupante. Porque se nós vemos uma redução das insolvências das empresas, enquanto em 2010, 11, 12, o número de insolvências de empresas disparou vertiginosamente e nós vimos depois uma compensação do número de criação de empresas e diz-me assim, mas Nuno Camilo, isso parece que não bate certo, mas bate, eu vou-lhe explicar simplesmente porquê. Porque enquanto nós temos uma empresa com 80 trabalhadores e ela insolveu, estes 80 trabalhadores, todos eles não arranjaram, os que tinham mais de 50 anos não arranjaram emprego, então tiveram que criar o seu próprio negócio. Portanto, depois cresceram muitas empresas. Não significa que estas empresas tiveram viabilidade. Elas foram constituídas, mas com o tempo depois foram dissolvidas. Isto foi o que aconteceu em 2012, 2013, 2014. E agora, esta questão das penhoras é um sinal evidente da quebra da economia. Portanto, aquele número que o ministro Mário Centeno falava de 1,9 e 2,1 é o sinal de uma economia que está neste momento a definhar e que está a ter quebra. Portanto, acho que deveríamos todos olharmos para estes números com muita atenção e muito cuidado, de forma não só a combater a iliteracia financeira, porque muitas vezes as pessoas fazem investimentos e outras vezes fazem consumos superiores àquilo que é as suas capacidades e, na verdade, era relevante haver este acompanhamento e vemos a DECO a ter neste momento um esforço muito grande para conseguir responder às solicitações que tem das várias pessoas que estão neste momento com uma capacidade de endividamento muito acima daquilo que era expectável. Muito bem. Nuno, antes de irmos para intervalo e fecharmos esta primeira parte, vamos falar dos destaques da semana. Quem é o destaque desta semana, Nuno Camilo? O destaque desta semana, eu espero que seja a única vez que faça isto, que é bom sinal. É sinal que não vamos estar a falar de alguém que já partiu. Eu destacaria João Vasconcelos, porque considero que foi um secretário de Estado, independentemente daquilo que aconteceu do Euro 2004, 2014, o Euro, considero que foi um secretário de Estado notável. Pôs na agenda aquilo que era a economia, a indústria 4.0, criou uma dinâmica muito grande, trouxe o Web Summit para Portugal e hoje estamos a falar de um evento de referência mundial, que tem um incremento económico para Lisboa e para Portugal muito acima do que é o expectável. Eu acho que não há nenhum evento em Portugal neste momento com a duração daquele tempo que consiga um incremento económico tão grande como aquele.
e posicionou Portugal para lá daquilo que era as nossas expectativas além do futebol. Portanto, na Web Summit criou uma dimensão. E eu não iria estar aqui a elencar todos os projetos que fez, mas foi notável e acho que esse reconhecimento, infelizmente, deixou-nos com um ataque fulminante, mas estou certo que o legado que deixou honra muito aqueles que hoje olham para ele e reconhecem como um secretário de Estado de referência. Muito bem. Nuno, terminamos então esta primeira parte. Até já. Assim que está aí, que nos acompanhou até agora, regressamos depois de um breve intervalo. Até já. Regressamos para o Espaço Opinião fim de semana. Nesta segunda parte, analisamos os temas que marcaram a atualidade política internacional, mas não só. E comigo à conversa, Nuno Camilo. Nuno, nesta segunda parte, precisamente, analisamos um pouco aquilo que são as notícias internacionais e, neste primeiro tema, o destaque vai para a Comissão Europeia. Mais segurança rodoviária. Por que este tema? Parece-me um contrassenso. Primeiro porque a Comissão Europeia demorou estes anos todos para legislar sobre uma matéria que tem grande responsabilidade de sinistralidade na Europa e que morrem todos os dias milhares de pessoas. Depois porque nós estamos a entrar no tema daquilo que é os carros autónomos e os carros autónomos vão condicionar muito aquilo que é a velocidade, se as pessoas que não podem conduzir por efeito de álcool, portanto, têm uma autonomia totalmente diferente. E vemos a Comissão Europeia completamente preocupada com limites de velocidades dentro das localidades e fora das localidades. Portanto, os carros com GPS vão comunicar com os sinais e os sinais vão lhe dizer que não pode andar a determinada velocidade, o que significa que nós todos vamos deixar de ter carros desportivos. Portanto, vão ter um limitador de velocidade. E para que é que uma pessoa vai ter um carro desportivo? Portanto, quem quiser comprar um carro topo de gama que tenha uma velocidade, que possa atingir uma velocidade simpática, é melhor ir para uma PlayStation e jogar e com umas ventoinhas para ter alguma adrenalina. Isto leva-me a uma questão que é aquilo que é a maturidade do ser humano, que é o imperativo categórico de fazer eu não faço porque não devo e não fazer porque não me deixam. Isto faz com que nós nos tornemos, as gerações futuras, de certeza, muito mais irresponsáveis. Porque eles, em vez de ter um imperativo categórico de dizer assim, eu não vou acelerar dentro das localidades, não só porque a lei não permite, porque não é aconselhável. Ok? E posso prejudicar terceiros. Mas se eu vou para uma autoestrada, automaticamente tenho uma via completamente disponível em que não corro qualquer risco com o carro que tenho e a segurança que tenho, automaticamente posso atingir algumas velocidades. Agora vamos fazer um pequeno exercício. E eu não gostava de utilizar marcas, mas é inevitável. Imagine um sujeito que tem um Ferrari e que vai a 200 à hora. O Ferrari, quando é para travar, tem uns travões em cerâmica XPTO que, quando é para travar aquilo, trava. Mas se eu tiver um carro que tem 90 cavalos, que já foi em inspeção 5 ou 6 vezes e que tem 200 mil quilómetros, e eu estou a fazer a mesma descida que o Ferrari, a 120, e se carregar no travão, eu tenho dúvidas que ele vá travar no mesmo espaço de tempo, apesar da velocidade ser menor que o outro. O que significa que nós estamos preocupados com os carros de elevada cilindrada, mas em contrapartida existe um conjunto de carros que, mesmo com aquelas velocidades baixas, não têm a mesma ímpeto e a capacidade para nos garantir segurança. E esta questão de nós não fazermos, não por um imperativo interno nosso, por uma vontade nossa e ser eu não faço porque a lei não permite, é, na minha opinião, uma desresponsabilização das pessoas. Porque eu não faço, a lei não deixa. Eu percebo que a lei agora diga o seguinte,
quem está a conduzir sob o efeito do álcool não tem discernimento para tomar a decisão se deve conduzir ou não. E o carro está equipado para tomar essa decisão pela pessoa. Se a pessoa está com sonolência e não tem a maturidade para travar, põe em causa a vida dos outros, sim senhora. Agora, na questão da velocidade, eu quero saber, primeiro, onde é que o lobby vai entrar, não é? Porque eu não estou a ver Ferraris, Porsches, BMWs, Mercedes, carros topo de gama e que hoje cada vez mais têm uma capacidade de velocidade muito maior e são carros equipados para a velocidade. Na Alemanha, nós temos autoestradas que não há limite de velocidade. Passará a ver agora. E eu não vejo com isso um aumento de sinistralidade. Porque há uma consciência por parte das pessoas. Têm carro, têm capacidade, podem-no fazer. O que é que esta medida pretende concretamente, Nuno Camilo? Isto é daquelas coisas que nós olhamos e não conseguimos perceber no enquadramento jurídico-legal. Porque se me dissesse que isto foi feito há 15 anos atrás, em que ainda existia uma elevada taxa de sinistralidade por excesso de velocidade, em que os carros não tinham tantos airbags, que havia uma propícia facilidade a haver desastres, em que havia menos autoestradas e os carros muitas vezes utilizavam vias que não eram as mais aconselháveis para fazer, às vezes, ralis quase de uma forma encapotada. Mas eu olho e digo assim, quer dizer, nós estamos a, se calhar, 2 anos de ter carros autónomos. Esses carros vão condicionar e vão ter esses limites impostos por lei. Como é que nós agora, aos outros carros, portanto, está a imaginar, nós agora não vale a pena ter carros diferentes. Porque aquela adrenalina que se poderia ter, não vale a pena, porque o limite de velocidade é para todos igual, portanto, toda a gente vai começar um regime quase comunista, todos vamos ter carros iguais, só difere a cor. Nuno, acha que se vai conseguir implementar esta medida? Eu estou convicto que não. Acho. No entanto, a Europa é sempre uma caixinha de surpresas. Veja que a Europa andou aqui com o artigo 13 da questão dos direitos de autor e que andou aqui durante muito tempo e que foi votado esta semana e que vai ser depois para o jornal publicado no Diário da República Europeu e depois vem para o nosso ordenamento jurídico e vai ser transporte para o nosso ordenamento jurídico. Há matérias que nós às vezes nos espantamos, mas eles regulam. E esta eu acho, eu estou na expectativa que não, porque senão vai ser um desgosto muito grande para quem tem carros desportivos e as marcas, o que é que vão fazer a esse seu património. Porque as pessoas não vão ter qualquer tipo de motivação para poder ter um carro que possa atingir uma velocidade mais simpática. Porque, na verdade, vai automaticamente carregar no acelerador e aquilo não anda, porque o limitador não deixa, porque a velocidade não permite. Se me disser, esta medida vai ser implementada nos centros urbanos e nas estradas nacionais, excluindo as autoestradas, eu aceito. Ok, muito bem. É uma medida excessiva, na minha opinião, até em algum ponto, porque desresponsabiliza as pessoas não fazem porque a lei não o deixa e porque tem lá um piloto automático, mas deixa as autoestradas para poder atingir velocidades e viagens mais rápidas. Agora vamos à brincadeira, que é, e se eu tenho uma pessoa que está a ter um ataque cardíaco e tenho que a levar para o hospital com urgência? Como é que eu faço? O limitador de velocidade não me deixa ir em modo de emergência, levar a pessoa ao hospital. Ou alguém que rachou uma cabeça e está a deitar muito sangue e é preciso ir para o hospital rapidamente. Quer dizer, eu não posso andar mais porque o limite de velocidade não vai estar. Portanto, o que deve acontecer é que os bombeiros vão comprar ambulâncias e carros e depois vão vender aos privados porque vêm sem os limitadores, porque eles vão ser os únicos que não vão ter nenhum limitador para poder circular livremente. Será esse o futuro desta medida? Temos que aguardar. Muito bem. Passamos então ao outro destaque relativo aos temas internacionais. Falamos da Cimeira União Europeia-China. Nuno, como é que podemos analisar esta questão? O Presidente do Conselho Europeu, temos que lhe tirar o chapéu. Primeiro, é alguém que teve a coragem de dar um murro na mesa e dizer à China, meus senhores, nós vamos para a Cimeira União Europeia-China, mas não vamos falar só de acordos comerciais. Vamos falar de direitos humanos.
e nós olhamos e dizemos, alguém na Comissão Europeia teve a coragem, no Conselho Europeu, teve a coragem de dar um murro na mesa e abanar aquilo que é a China. A China, apesar de ser uma potência mundial, hoje ainda tem no seu ordenamento jurídico a sentença de morte ou a pena capital. Portanto, o Estado sente-se com a competência de poder tirar a vida a um ser humano por um crime que ele praticou. E os números não são oficiais do governo chinês, porque tudo o que é bom o governo chinês publica, tudo o que é menos bom está num relatório guardado com eles. Mas a Amnistia Internacional identifica que no ano de 2018 foram retirada vida a cerca de 1000 pessoas. O que me parece um número muito grande. Nem que fosse uma, era sempre um número muito grande. Porque, na verdade, aquilo que nós vemos é que um país com o grau de desenvolvimento, com tecnologia de ponta, que participa em organizações internacionais, que tem assento nos mais diversos órgãos internacionais e que debatem assuntos de diverso caráter, ainda tem uma medida como estas, eu diria que nós estamos ao nível de um país de terceiro mundo nesta matéria. Além disso, também não podemos descurar que hoje na China ainda existe a tortura como forma de retirar aquilo que é confissões por parte de criminosos. E depois tudo o que são crimes contra o Estado, os chineses são muito, muito, muito assertivos. Há um conjunto de advogados que têm sido presos ao longo dos últimos anos na China porque defendem aquilo que são os direitos humanos. Portanto, isto arrepia tudo aquilo que é o direito e tudo o que é o enquadramento jurídico legal de um Estado de Direito normal. A pena de prisão, aquilo que é a tortura para a obtenção de confissões, entre muitas outras questões. Ainda há tempos na China foi feito um julgamento em que as sentenças foram quase por ementa, porque havia um interesse governativo envolvido, portanto aquilo foi chegar lá e dizer vão todos levar com esta sentença X, porque atentaram contra o Estado, quando o crime que eles tinham praticado nem era passível de tipologia de crime se fôssemos a ver naquilo que é o enquadramento jurídico legal na Europa. O que é que se espera desta cimeira? Eu acho que esta cimeira vai ser muito importante. Do ponto de vista comercial, aquilo que nós vamos acontecer é que a China vai tentar fazer o contraponto àquilo que é a realidade com os Estados Unidos, não é? Porque as relações comerciais entre a China e os Estados Unidos, neste momento, não são as melhores. Nós vemos que Donald Trump está a fazer ali um fincapé muito grande e a China vai querer aproveitar esta cimeira com a União Europeia do género, ok, nós podemos não vender para os Estados Unidos, mas neste momento temos uma relação privilegiada e uma evolução naquilo que é o processo negocial dos tratados para a Europa. Portanto, tipo do género, não se estiquem muito os Estados Unidos, que nós já, na Europa, já estamos ainda mais fortes. A questão dos direitos humanos, eu gostava e ficaria muito contente, e acho que todos nós ficaríamos contentes, se a China conseguisse assumir, eu acho difícil assumir um compromisso escrito, mas se assumisse um compromisso verbal de rever aqui algumas questões em relação a este assunto. Há aqui pequenos detalhes que têm acontecido nos Estados chineses e que às vezes nós olhamos e parecem coisas insignificantes. Há tempos havia um jornal chinês que destacava que todos os líderes chineses tinham sempre o cabelo preto, porque era sinal de vitalidade, de energia, de força, de vigor e que estavam muito pujantes para aquilo que é o exercício da função. E hoje vemos o presidente chinês que já assumiu publicamente, não foi fazer nenhuma conferência de imprensa, mas apareceu uma fotografia dele em que ele já tem algumas brancas. Portanto, o modelo e a forma de estar dos chineses está a mudar e há tempos havia um comentador chinês que olhava para isto como um grande passo para aquilo que é a abertura a outras matérias e dizia isto é um grande sinal, porque a própria China já não está tão preocupada com a imagem como estava há uns anos atrás, porque ter um líder com cabelos brancos era alguém que já estava cansado, que já não tinha força, que já não tinha dinâmica e que já não tinha a capacidade de gerir grandes desafios. Portanto,
Isto é um pequeno sinal e gostava que, em relação a esta matéria dos direitos humanos, existisse uma evolução e, acima de tudo, a assunção daquilo que é a possibilidade de reverter. A principal questão é a questão dos direitos humanos na China, Nuno Camilo. Sim, veja quantas pessoas estão em prisões sem qualquer tipo de condições, presos que desaparecem do circuito, há presos políticos que foram desaparecer do circuito e o conjunto de manifestações que meias volta são feitas em várias cidades chinesas por causa de presos políticos que existem. Portanto, os direitos humanos, além da bolha imobiliária que eles têm e a bolha de crédito que a China tem, começa a ser muito difícil controlar esta questão dos direitos humanos. E esta questão das redes sociais tem ajudado a propagar notícias, tem ajudado a evoluir aquilo que é o sentimento de revolta das pessoas e faz também com que haja uma disponibilidade e o Governo possa, com a pressão da União Europeia e que, neste caso, o Conselho da Europa, o Presidente do Conselho da Europa, que tenha o bom senso do género, sim senhor, os senhores querem isto, mas nós, em contrapartida, queremos que nos permeiem com esta questão dos direitos humanos. Muito bem. Nuno, passamos agora ao próximo tema, depois de analisarmos aqui a cimeira entre a União Europeia e a China e também aqui analisarmos as principais questões na China. Falamos agora do relatório da Unicef. Como é que podemos olhar para o relatório da Unicef, Nuno Camilo? Este é um relatório recente, saiu esta semana, e quando nós olhamos para este relatório vemos algumas coisas interessantes. A primeira questão é que há 16 pontos no mundo de conflito armado constante, e estamos a falar de conflitos armados a sério, em que arrebentam bombas, em que existem tiroteios com armas de precisão e com armas pesadas, e as crianças destas zonas não morrem por causa do conflito armado. Morrem por falta de água, que é uma coisa estranhíssima. Depois vemos, debate-se em quase todo o mundo a falta de natalidade e estamos nós a deixar morrer crianças por falta de água. E esta falta de água potável, o que é que vai fazer? Vai fazer com que aumente o número de doenças e que faz com que haja também, por parte das entidades internacionais, a incapacidade de poder resolver estas questões. Eu já abordei esta questão, recordo-me num dos primeiros programas que falava de 2,5 milhões de crianças que estavam num campo de refugiados e não consigo perceber como é que a comunidade internacional se mantém passiva a isto tudo. E muito serena, muito tranquila, cheio de diplomacia. Eu também não sou a favor de intervenções bélicas, pelo contrário, acho que elas não vão acrescentar nada, muitas vezes, só vai causar mais desgraça e mais dor, mas na verdade a comunidade internacional tem que se começar a movimentar, porque nós não podemos continuar a desperdiçar estes recursos e, acima de tudo, quando nós temos, neste momento, problemas de água brutais. Portanto, ou começamos a ter uma estratégia quase mundial, e vejamos, nós no final do ano vamos ter a cimeira em que o Bolsonaro já vem dizer que pode não assinar o acordo das questões ambientais. Portanto, está indisponível para este debate, o que é preocupante quando nós temos um pulmão quase na Amazónia e no Brasil, em termos daquilo que é o alimentador para o mundo inteiro, não só de recursos naturais, mas também de oxigênio. Portanto, e estas questões ambientais e que envolvem as crianças, a comunidade internacional tem que fazer uma pressão diferente e, acima de tudo, uma pressão tão dura ou maior de quando existem interesses bélicos e quando existem interesses como o petróleo, muitas vezes associado a determinadas situações. Mas não é o que acontece. Não. Nós vemos visitas, Unicef para um lado, Unicef para o outro, caminhões de apoio, mas depois, passado meio ano, aparece outra notícia, está tudo na mesma e nada se fez. E isso é preocupante, porque estas crianças são o futuro. E o futuro delas é um futuro que cresceram no meio de tiros, no meio de desgraça, no meio da miséria. Portanto, as oportunidades que vão ter vão ser muito menores que outras, muito infelizmente. Bem. Passamos agora ao último tema e falamos da Apple. É verdade. Eu acho que o tema Apple é um tema relevante. Estamos a falar de um gigante tecnológico. E um gigante tecnológico que neste momento está a desromper aquilo que era o habitué.
Se nós antes víamos a Apple a lançar computadores vocacionados para os designers e para os gabinetes de arquitetura, depois vimos a Apple preocupada em computadores pessoais, a entrar mais no mercado dos computadores pessoais também. Depois vimos a Apple com uma caixinha que é a caixinha da música. Portanto, um equipamento que as pessoas tinham, conseguiam armazenar milhares de músicas e conseguiam levar com elas para qualquer lado. Depois chegou o iPhone. Portanto, e o iPhone foi um elemento impulsionador nas receitas da Apple e vimos a Apple a crescer vertiginosamente com o aparecimento de um equipamento que conseguia concentrar várias ferramentas que nós tínhamos no nosso dia-a-dia. A máquina de calculador de cima da secretária desapareceu, a máquina fotográfica desapareceu, várias coisas. E hoje vemos a Apple a reposicionar-se. Portanto, o modelo da Avença é quase um novo modelo da Apple. Porque nós agora temos um equipamento, um telefone, e a Apple diz, ok, nós vendemos telefones, mas o nosso negócio não é vender telefones. O negócio deles é o fornecimento de serviços. E veja, nós vamos ter neste momento, temos o iCloud, onde as pessoas podem armazenar informação, fotografias, documentos, o que quer que seja, e está à distância de um clique com a internet. Paga-se uma subscrição para obter o serviço, acima de 1 GB. Vamos ter a Apple vocacionada para as notícias. Também se paga uma subscrição para ter o serviço. Vamos ter a Apple para os filmes. Também se paga para ter o serviço agora, a partir de setembro. E vamos ter também a Apple para jogos. Mas a Apple não ficou por aqui. Se recordar, nós falamos em tempos do acesso aos bancos de informação de terceiros e a Apple vai entrar na questão da banca. Portanto, vai ter o Apple Card, onde remunera quem utiliza o cartão para poder aumentar o fluxo de pessoas. Não só remunera quem consome fora do ecossistema da Apple, como remunera quem também compra dentro do ecossistema da Apple. Isto, e também tem um sistema de pagamento associado. Portanto, nós vemos que a Apple deixou de ser uma empresa que vende equipamentos para passar a ser uma empresa que vende serviços. O reposicionamento, e veja, nós estamos a falar em 20 anos, o reposicionamento desta empresa, sempre na vanguarda, a reposicionar sempre os seus produtos e sempre a liderar. Isto é uma coisa interessante de nós vermos, porque o normal, e veja o que é que aconteceu com marcas como a Ericsson, como a Nokia, que o foco deles era só fazer telefones. E desapareceram, infelizmente. Todos nós tivemos um Nokia, de certeza, ou um Ericsson. E hoje vemos que uma empresa que tem equipamentos deixou quase de ter equipamentos, que não deixa, mas passou a vocacionar-se muito mais para a prestação de serviços. Porque isso é, diretamente do ponto de vista do retorno, é muito mais gerador de receita, porque se nós somarmos os serviços todos ao final do mês, é uma prestação quase de um novo telefone. Um topo de gama, não é? Portanto, é engraçado nós olharmos para este reposicionamento e nós, e nomeadamente os empresários, muitas vezes deviam olhar para estes sinais. Claro que nem todos têm a possibilidade de fazer isto nas suas empresas. E para apostar também nestes avanços tecnológicos. Claro, mas há determinados tipos de atividade que muitas vezes, em vez de vender produtos, devia-se optar pela questão das avanças. E veja que o próprio IKEA, neste momento, está a começar a entrar nesse registro. Já começou a fazer um projeto piloto na Suécia, na qual eles não estão a vender produtos, as pessoas pagam para utilizar os produtos durante um determinado tipo de tempo. Portanto, a reformular a estratégia do grupo. Muito bem. Nuno, não fechamos o programa sem antes falarmos da dica da semana. O que é que o Nuno Camilo nos traz hoje nesta dica da semana? Uma boa notícia. Pagamento especial por conta. Foi uma batalha que durante muitos anos as entidades patronais batiam-se por esta redução do pagamento especial por conta. E, na verdade, o que vai acontecer é que este ano, aqueles que cumpriram as obrigações fiscais no ano anterior podem estar, ainda não foi revogado, na totalidade, mas podem estar dispensados do pagamento especial por conta. Portanto, significa que os empresários que vão achar estranho
o contabilista não lhes mandar o PEC para fazer o pagamento, mas na verdade se cumpriram as obrigações do ano anterior e já fizeram pagamentos por conta no ano anterior, este ano não o vão ter que fazer. O que, do ponto de vista fiscal, é muito relevante para as empresas, porque o que acontecia é que as empresas com este pagamento especial por conta estavam a fazer um adiantamento daquilo que era a sua obrigação fiscal. Portanto, estavam a financiar o Estado e, em contrapartida, não tinham nenhum benefício. O que faz com que as empresas possam ter aqui alguma folga de tesouraria e que possam com isto gerar outro tipo de investimentos e outro tipo de gestão muito mais produtiva do que investir naquilo que é as obrigações do Estado. Muito bem. Nuno, fechamos então, como também já é habitual, com a dica da semana. Voltamos a encontrar-nos na próxima semana para analisarmos os temas nacionais e internacionais, quer na política, quer na sociedade. Desejo-lhe uma boa semana. Obrigado, igualmente. É o fecho então deste Espaço Opinião fim de semana. Estamos de regresso na próxima semana. Até lá, tenha uma boa semana.